Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 57. Em Gangnam, existem espaços privados em todos os lugares que apenas VIPs podem usar. Abelha Rainha. O salão da Abelha Rainha era um deles. Entre eles, o da Abelha Rainha era um pouco especial. Era apenas para caçadores. Ou seja, era um estabelecimento único que só aceitava clientes despertados. Como a faixa de preço das bebidas alcoólicas era muito alta, apenas caçadores de classe média alta e com boa renda visitavam o local. A primeira vez que o vice-presidente Lee Min-seong descobriu a Abelha Rainha foi há apenas alguns meses. Antes que percebesse, se tornou um freguês. Desde quando foi isso? Mesmo no meio da confusão, Lee Min-seong percebeu que estava preso em algo parecido com geleia dourada. Doce, um gosto familiar na língua. Era doce. Ele logo percebeu o que era esse gosto familiar. Geleia real. Tem o cheiro do licor de alta qualidade que ele degustava na Abelha Rainha. Uma conversa que teve com a senhorita outro dia passou pela sua mente. Senhorita, que diabos é essa bebida? Procurei em outro lugar, mas não vendem em lugar nenhum. Opa, é um segredo comercial. Embora tivesse perguntado várias vezes, a senhorita sempre se virava apenas com um sorriso duvidoso. Normalmente, a teria forçado a contá-lo, mas deixou passar pensando que ela não era nada com que se preocupar em ir contra ele, um caçador classe A. Agora que pensou sobre isso, ele poderia ter sido hipnotizado ou algo assim naquela época. Lee Min-seong olhou impotente para ela através da geleia dourada e pegajosa. A senhorita ainda estava sorrindo para ele. A raiva brotou em sua cabeça com aquele sorriso, mas algo estava estranho. Com o passar do tempo, sua raiva gradualmente se dissipou e começou a se transformar em um vazio de emoção. O que é esse sentimento? Que diabos? Lee Min-seong cerrou os dentes e tentou rejeitar esse sentimento emocional. No entanto, ela murmurou como se achasse que até a aparência dele era fofa. Não adianta recusar. Você já consumiu muita geleia real, então pare. As mãos delgadas da senhora tocaram seu colar, que sempre usava no pescoço. A joia verde embutida no colar brilhava intensamente. Seja fiel, minha abelha operária. No momento em que os sussurros dela atingiram seu cérebro, os olhos de Lee Min-seong se abriram e ele tremeu. Uma resposta relutante que ele não esperava brotou em sua cabeça. Você é minha rainha. Era uma vez uma monarca. A rainha dos insetos, monarca das pragas Queresha. A dimensão em que Queresha se encontrava era um mundo infestado de centenas de milhões de insetos venenosos. Naquele mundo, Queresha era originalmente um inseto. Um inseto que era o mais fraco e o menor entre todos os outros. Ela era uma criatura fraca, que normalmente deveria ter sido comida por um inimigo maior ou apodrecida pelo veneno de um inseto venenoso mais forte. No entanto, Queresha sobreviveu naquele lugar terrível. Ela não apenas fugiu e se escondeu, mas cresceu pouco a pouco comendo cadáveres de insetos maiores e mais fortes que ela, absorvendo as habilidades desses insetos. Acumulando aquele terrível veneno no corpo, Queresha ficou cada vez mais forte. Quando o veneno acumulado no corpo se tornou mais forte e mais cruel do que qualquer outro inseto, Queresha se tornou a rainha daquele mundo. E a abelha rainha Arsha era residente daquele mundo. Fiquei realmente chocada quando a grande e forte Queresha morreu. A presença do governante de uma dimensão é importante. O mundo dos insetos, um foco de lutas, existia como uma comunidade sólida centrada em Queresha. Porém, no momento em que ela morreu, os insetos restantes começaram a mostrar sua ambição de ocupar o lugar vago. Eles nem sabem de nada, como ousam? Nesse caos, Arsha percebeu o destino que teria que enfrentar. Rainha. Nascida como abelha rainha, Arsha se considerava perfeita como a próxima monarca. Se houvesse alguém que pudesse suceder Queresha, não havia dúvida de que ela era a única. No entanto, o mundo que já havia perdido seu governante foi despedaçado e espalhado em fendas dimensionais. Foi uma grande coincidência que Arsha, que vagava pelas fendas daquela dimensão, tenha conseguido chegar à Terra. Não, foi o destino. Assim que Arsha chegou à Terra, ela se transformou em humana. Mais do que qualquer outra pessoa, se misturou naturalmente à Terra com uma aparência mais humana. Ao contrário dos monstros de outra dimensão que morreram tentando dominar a Terra por meio de um poder ignorante, Arsha escolheu se adaptar como um inseto. Não, em vez de adaptação, era um parasitismo. E pensar que eu, a rainha, acabaria assim. Arsha sentiu vergonha. Ela não tinha abelhas operárias. Uma abelha rainha sem abelhas operárias era como uma existência sem nome. Na dimensão em que ela estava originalmente, Arsha tinha inúmeras abelhas operárias sob seu comando. Porém, entre as muitas abelhas, ela foi a única que escapou da fenda dimensional. Tenho que aumentar meu número de abelhas operárias. Se fossem os outros monstros que morreram tentando ocupar a Terra,
não teriam sido capazes de suportar tal situação e agiriam precipitadamente. Porque eram ignorantes. Simplesmente colocar a força em primeiro lugar inevitavelmente levará à morte. Arsha aprendeu essa lição dolorosa com a morte de Keresha. Até a forte e grande Keresha morreu por causa disso. A Guerra dos Monarcas, vista de longe, foi um confronto entre seres gigantescos e poderosos. Arsha conhecia seu lugar. Eu, que nem consegui me tornar monarca e que nem tenho abelhas operárias, não posso fazer movimentos precipitados. Esse tipo de paciência era a verdadeira força de Arsha. À medida que perseverava, Arsha penetrou profundamente na sociedade coreana e tentou compreender a natureza humana. Não é nada de especial. Arsha percebeu que a sociedade humana não é muito diferente dos insetos do que ela pensava. Este também é um mundo onde os mais cruéis vencerão no final. No entanto, o poder não era através do veneno, mas do dinheiro. Foi por esta razão que Arsha não transformou imediatamente Lee Min-seong em uma abelha operária. Para transformar um caçador classe A em uma abelha operária, tinha que envenená-lo constantemente com a geleia real. Não será tarde demais para usá-lo primeiro para outros fins e depois transformá-lo em uma abelha operária. Se fosse outro humano, o teria ceifado imediatamente como uma abelha operária. Mas a paciência de Arsha tornou essa escolha possível. Na verdade, graças a essa escolha, Lee Min-seong trouxe mais caçadores para o salão da abelha rainha. Sua posição social e fama foram realmente úteis. Especialmente quando trouxe poeira estelar, fiquei realmente surpresa. No momento em que Arsha viu a poeira estelar, percebeu que foram os demônios que a criaram. Junto com seu uso, demônios também entraram furtivamente neste mundo como eu. No entanto, os demônios pareciam ter se adaptado àquele lugar de uma maneira diferente da dela. Como abelha rainha, ela escondeu secretamente e aumentou seu número de abelhas operárias. Os demônios criaram poeira estelar dos humanos para amplificar seus poderes. Isso pode ser útil. E se os humanos fortalecidos com poeira estelar se transformassem em abelhas operárias? Nasceriam soldados mais fortes. No entanto, o efeito de amplificação da poeira estelar existente era muito fraco, então esperou novamente. Que os demônios melhorassem o desempenho da poeira estelar por meio de mais experimentos. A pessoa que mais distribuiu a poeira estelar foi Lee Min-seong, um infeliz conglomerado cujo complexo de inferioridade explodiu depois que seu motorista despertou como classe S. Arsha estalou a língua enquanto olhava para Lee Min-seong, que estava sendo transformado em uma abelha operária enquanto estava preso em sua geleia real. Realmente vale a pena. Eu estava ansiosa para que você se tornasse classe S algum dia. Nesse caso, Lee Min-seong se tornaria uma figura mais famosa no mundo dos caçadores coreanos. Então, atrás dele, a posição dela de controlá-lo também aumentaria. Mais caçadores, mais poder, mais força. No fim, eu seria capaz de comandar uma abelha operária com o poder de um caçador classe S. Esses resultados também não eram ruins. Na verdade, foi também a primeira vez que ela conseguiu colher uma abelha operária classe A. Se um caçador classe A desaparecesse repentinamente, isso chamaria a atenção. Então Lee Min-seong não foi transformado em abelha operária até aquele momento. Ah! Dentro da geleia real dourada, Lee Min-seong cerrou os dentes com uma expressão dolorosa. Seus olhos estavam brilhando dourados. Ak! O quê? Uma expressão confusa apareceu no rosto de Arsha. Essa foi uma reação completamente diferente das abelhas operárias que fez até agora. Era porque ele era classe A? Lee Min-seong estava movendo seu corpo à força na geleia real. Você está se recusando a sofrer mutação? Ele já estava louco. Contudo, mesmo em tal situação, seu corpo se movia instintivamente. Ei, eu sou... Enquanto ele cerrava os dentes, uma veia saltou em seu pescoço. Lee Min-seong! Uau! Lee Min-seong saiu da geleia real com todas as suas forças. Seu corpo já estava se tornando um inseto, mas estava ficando fora de controle sem ouvir as ordens da rainha Arsha. Ah! Ele ouvia constantemente em sua cabeça uma ordem para obedecer à rainha, mas se recusava a seguir a ordem enquanto rolava no chão em agonia. Como você ousa me dar ordens? 2 pares de asas se abriram em suas costas enquanto ele se levantava. Swish! Espere! Aonde você está indo? Arsha olhou para as costas de Lee Min-seong voando através da parede. Deng! Você completou a missão diária Treinamento MCE. 100 flexões, concluído, 100. 100 abdominais, concluído, 100. 100 agachamentos, concluído, 100. Corrida 10 km, concluído, 10. No entanto, você deve carregar a mute nas costas. A recompensa de conclusão chegou. Você quer verificar a recompensa? Sim, não. Foi doloroso hoje. Jovem mestre, você sofreu tanto.
Se tornará forte o tanto que está trabalhado duro, então hoje é um dia que vale a pena. Cale-se! Depois de ir até Amut para uma missão diária, Surro desabou na cama. Embora ele tenha se recuperado instantaneamente como recompensa por completá-la, os efeitos mentais de terminar o exercício de alta intensidade, a ponto de quebrar ossos e dilacerar músculos, não desapareciam facilmente. Boost! Seu celular continuou a vibrar ao lado da cama enquanto estava deitado. Por que está tão barulhento? Surro franziu a testa e pegou o telefone. Uma mensagem de texto de emergência sobre desastre foi mostrada em seu celular. Mensagem de desastre de emergência. Associação de Caçadores. O vilão classe A, Lee Min-seong, apareceu em Yongdeunpo, Seul. Evacuem e tomem cuidado com ataques futuros. O quê? Surro arregalou os olhos e se levantou. Últimas notícias. O vilão de classe A, Lee Min-seong, atacou outros caçadores. Aparecimento do vilão classe A atacando os caçadores. A situação em que um vilão procurado de classe A desiste de escapar e ataca outros caçadores não tem precedentes na Coreia. Especialista A. A internet pegou fogo por causa do incidente repentino. Surro ficou surpreso e conferiu os artigos, mas de repente seu telefone tocou. Alô, aqui é a Guilda Baeco. Você é o caçador Sung Surro, certo? Estávamos preocupados porque você não atendeu o telefone. O quê? A vice-presidente Baek Mi-ho está procurando por você.